Quando se fala Deus conhece o meu coração, você pode estar falando uma total verdade se você segue nos valores bíblicos que são ensinados na palavra de Deus, de que de fato Deus conhece o seu coração. Mas, e nós vamos abordar isso, claro, né? Mas, se você trata essa frase, Deus conhece o meu coração, como sendo um sinônimo ou algo que indica o seguinte: Deus conhece meu coração, então eu não preciso agir externamente. Ou seja, o externo não importa, porque Deus conhece meu coração. Se você usa essa frase, ou já ouviu, como sendo algo assim: Deus conhece meu coração, por isso eu não preciso fazer parte de uma igreja. Deus conhece meu coração, por isso eu não preciso me batizar. Deus conhece meu coração, por isso eu não preciso fazer coisa alguma, já que o que importa é o que está aqui. Se você utiliza, ou já ouviu esse tipo de sentença, esse tipo de fala, eu quero estudar com vocês hoje na Bíblia para você ver que, na realidade, isso está muito fora daquilo que a Bíblia apresenta. Deus, de fato, conhece seu coração. Isso significa algumas coisas, mas não essas que eu acabei de falar que muitos dizem por aí. Hoje é muito comum um movimento que nós chamamos no meio da teologia de o movimento dos desigrejados. Já ouviu falar alguma vez? Os desigrejados. Qual que seria a ideia dos desigrejados? Não é a mesma ideia, por exemplo, do que é cultural no nosso país, da pessoa dizer normalmente que é católica, por exemplo, e não pisa numa igreja. Não é isso. Uma pessoa que só não vai para a igreja mesmo professando fazer parte daquela igreja. Não é isso. O desigrejado é aquele que se desiludiu com a igreja. Ele já fez parte da igreja, e volto a dizer, estou usando o termo igreja de forma genérica, não de uma placa só, porque tem em todos os movimentos religiosos isso. Ele já fez parte de uma igreja, ele diz que crê em tudo que aquela igreja acredita, ele diz que vive tudo aquilo, mas ele se desiludiu com a igreja. E aí ele argumenta que, Deus conhece meu coração, eu não preciso estar aí. Eu não preciso fazer parte disso e não preciso demonstrar externamente. É muito comum e isso tem crescido muito na nossa sociedade. Os últimos censos têm mostrado um grande avanço disso, por desiludir-se com a igreja. E aí eu me fundamento na ideia, não, Deus conhece o meu coração, então não precisa estar aqui. Você tem uma série de pessoas que vão praticar essas ideias. Algo que, como eu já adianto para vocês, biblicamente não faz sentido. E nós vamos estudar isso hoje. Deixa eu já adiantar uma fala que eu vou colocar lá no final. Lá vai estar totalmente embasado, mas agora eu já adianto dizendo o seguinte: igreja não tem o propósito de salvar. E igreja não salva ninguém. Mas crente salvo, ele congrega em igreja. A Bíblia deixa isso muito claro e nós vamos ver isso biblicamente, entendeu? Igreja não tem o propósito de salvar. Quem salva é Cristo, em seu relacionamento individual com Ele. Igreja não serve para isso. Mas crente que está salvo, ele congrega. Ele está em igreja. Não apenas no sentido físico da coisa, como nós vamos ver, mas no sentido externo, né? Ele vive uma vida religiosa externa. Nós vamos estudar isso hoje. Antes de começarmos a ler os textos bíblicos, que é o que importa, feche seus olhos, vamos falar com Deus, pedir a bênção e a iluminação dEle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos agora buscando estudar a Tua Palavra e pedimos ao Senhor que nos ilumine, para que possamos entendê-la com a nossa mente e coração. Por Jesus oramos. Amém. Vamos lá então para a Bíblia? Usar o sentido correto, bíblico, da ideia de que Deus conhece meu coração. Quando a Bíblia traz essa ideia, que está aqui na Bíblia, o que ela quer dizer com isso, né? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia lá em Salmos, livro de Salmos, especificamente no Salmo 139, onde nós temos um texto que normalmente é utilizado para falar da onisciência de Deus, ou da capacidade, da qualidade de Deus de saber todas as coisas. E esse texto ele fala basicamente nesse sentido. Deus ele conhece todas as coisas, onde se inclui evidentemente o seu coração. E aqui nós temos algumas lições bem interessantes, alguns conceitos que são trabalhados, e a gente vai começar a entender como biblicamente se constrói essa ideia de que Deus conhece o meu coração.
Vamos lá, então? Salmo 139, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Está numa linguagem poética, mas basicamente o que está dizendo: Senhor, o Senhor me conhece completamente, sabe quando eu estou sentado, quando eu me levanto. O Senhor entende até meus pensamentos, sabe o que eu penso. O Senhor conhece os detalhes de tudo que eu faço, dos meus caminhos. Ele continua no verso 4, ainda a palavra não chegou na minha língua, eu não falei ainda, e tu, Senhor, já a conheces. O Senhor sabe antes mesmo de eu falar. Eu pensei, Deus já sabe, antes mesmo de eu falar. Verso 5, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento, olha a fala do salmista, é tão incrível, é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu nem consigo entendê-lo. Ele fala, isso é tão incrível, foge tanto da ideia humana, que eu nem consigo entender tão bem. Diante disso, no verso 7, para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu pudesse, subir aos céus, o Senhor estaria lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estaria lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e por aí vai. A ideia do salmista é: Senhor, o Senhor é tão grande que consegue conhecer tudo. O Senhor conhece o meu andar, o meu sentar, o Senhor sabe tudo que eu faço ou deixo de fazer. Até mesmo antes de falar, o Senhor já sabe o que eu iria falar, porque o Senhor conhece até meus pensamentos. A ideia é que o salmista conhece como um todo, o salmista vai trazer, que Deus conhece-nos como um todo. E aí a primeira conclusão que ele vai trazer é: como que eu posso fugir do Senhor? Até porque em sua grandiosidade o Senhor me vê em qualquer lugar. Há até uma história da Bíblia que eu gosto muito, que traz essa ideia, a história de Jonas, Se você depois quiser ver, está lá em Jonas capítulo 1, esse trecho que eu vou mencionar. O momento em que Jonas, um profeta, ele está fugindo de Deus. Deus manda ele pregar em Nínive, uma cidade conhecidamente, afastada de Deus, cruel e por aí vai. E aí ele não quer pregar lá, ele foge para o outro lado, pega um barco e está no mar fugindo. Cai uma tempestade e nesse momento ele começa a conversar com os marinheiros. Eles perguntam quem ele é e ele vai dizer: olha, eu sou hebreu, sou profeta, servo do Deus que fez os céus e o mar. E eu estou fugindo dele. Nesse momento, os marinheiros olham para Jonas e falam: o que você está fazendo? Basicamente como é que você está me dizendo que você é servo do Deus que fez o mar e você vem para o meio do mar para fugir dele? Você acha que vai conseguir? A ideia é: não dá para fugir de Deus. Deus conhece todas as suas ações. E aqui já traz um primeiro ponto a pensar naquilo que a Bíblia apresenta como a ideia de que Deus conhece meu coração. Não existe a ideia de você, aqui eu vou me portar de determinada forma, mas se eu não quiser que Deus me veja, eu vou para tal canto aqui que Deus não vai ver. Aqui eu estou escondidinho. Isso não existe. Biblicamente, não. No máximo, você consegue se esconder dos seus irmãos, consegue se esconder do seu pastor, mas, sinceramente, você não deve moralmente nada a eles. Seria apenas a Deus, E Deus não dá para se esconder. Outro ponto a se pensar é o seguinte: Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. E há uma outra história bíblica, depois, se você quiser, você pode abrir lá e ler a história, em Atos capítulo 5, pode anotar aí se você quiser. Uma outra história bíblica que representa bem essa ideia. O que acontece lá? O último versinho de Atos 4 fala de um homem chamado Barnabé. Barnabé, ele era um homem importante na igreja primitiva, lá na igreja cristã, lá no inicinho. Inclusive o homem que vai chancelar, vai trazer autoridade para o ministério de Paulo, inicialmente. É um dos que vai confiar em Paulo, E Barnabé, ele tinha um campo e ele decide vender esse campo e entregar para a igreja. Deus não manda ele fazer isso. Ele decide fazer, como muitos fazem nesse período.
Ele vende aquela propriedade e decide dar como oferta para a igreja. Aí em Atos 5 aparece um casal, provavelmente você conhece, Ananias e Safira. E aí a Bíblia diz que Ananias e Safira vendem também um campo, trazem o dinheiro, só que quando eles trazem e apresentam como se fosse o dinheiro de todo aquele campo, eles tinham guardado uma parte, retido uma parte para eles. E aí a fala de Pedro, diante desse casal, ela é bem interessante. Basicamente a fala de Pedro é: por que vocês fizeram isso? O campo era de vocês. Deus nem mandou vocês trazerem aqui. Se vocês não tivessem trago nada, ainda seria de vocês e estaria tudo bem. Se vocês tivessem trago só a parte realmente que trouxeram e dito: olha, está aqui uma parte do que eu vendi, estaria tudo certo também. Mas vocês vêm com uma parte do valor, dizendo que é o valor todo, achando que vocês vão enganar a Deus. Deus não é enganado, porque Deus conhece o coração. Deus sabia que Ananias e Safira estavam apenas fingindo, performando algo. E o juízo é muito forte ali naquele momento, né? Ambos caem mortos imediatamente quando Pedro os confronta. Mas a ideia é, se algo podemos entender ainda nesse primeiro momento é, de fato, Deus conhece o coração. E o que isso significa? Não há como fugir de Deus. Em qualquer lugar Deus te encontraria. Até se você pudesse, como o salmista falou, voar no céu ou ir para o mais profundo dos mares, Deus te conheceria lá. Saberia o que você fez ou deixou de fazer. E, finalmente, não faz sentido você performar algo, porque Deus conhece teu coração. Então, assim, quando você pensa nesses primeiros pontos, e vamos ver mais alguns que a Bíblia trata nessa ideia, não faz sentido você só fingir ser crente. Não faz sentido você vir para a igreja e fingir ser algo que não é. Porque Deus conhece teu coração e, como eu mencionei a princípio, né, a Bíblia deixa isso muito claro, a igreja não vai te salvar. O Cristo que conhece seu coração que vai. Por isso, em primeiro lugar, a ideia de que, olha, Deus conhece meu coração, você deve entender desse ponto. Em primeiro lugar, não há como fugir de Deus. E em segundo, eu não preciso performar ou fingir algo. Seja quem você é. Até porque de Deus, que é o que importa, você não consegue fingir e esconder nada. Então seja o que você é. Essa ideia, então, ela é trabalhada na Bíblia. Deus conhece meu coração. Portanto, eu não consigo fingir que eu sou algo que eu não sou. Eu não consigo fugir de Deus. E aí um detalhe, já que a gente pegou, da história de Ananias e Safira, você não é obrigado a oferecer nada a Deus além daquilo que Ele te manda fazer. Mas se você prometer, é melhor fazer, porque fingir, hipocrisia é algo que Deus não aceita, né? Fingimento e por aí vai. Enfim, quando a gente olha para a Bíblia, então, e você pensa na ideia de que Deus conhece o coração, os primeiros 2 pontos são esses. Não dá para fugir de Deus, e Deus conhece até minhas próprias intenções. Isso é tanto válido para um contexto de juízo, né? De uma obrigação que você tem perante Deus, então não dá para fingir, mas isso também é válido num contexto muito positivo. Porque como Deus ele conhece o nosso coração, e Ele entende a nossa natureza pecaminosa, a Bíblia fala que Deus ele vai te julgar de forma misericordiosa a partir das suas intenções. Aquela frase, né, de boas intenções, o inferno está cheio, ela é verdadeira no contexto que é dito, né, dizendo, mas foi na boa intenção e fez um monte de besteira. Mas, biblicamente falando, de fato, a salvação ela acontece a partir da intenção da pessoa, da vontade dela de se praticar algo. E não necessariamente a partir do conseguir ou não fazer. E eu não quero que apenas você acredite no que eu estou dizendo, né, mas sim no que nós vemos na Bíblia. E se você quiser abrir comigo, vai para lá, para Romanos capítulo 2. Ali Paulo ele começa a construir essa ideia, dizendo que como Deus conhece o seu coração, isso vale tanto para a questão do juízo, né, ou seja, não dá para você fingir perante Deus, mas também vale para a ideia de que Deus, em sua misericórdia e justiça, Ele reconhece a intenção e a sinceridade do seu coração ao servi-lo, mesmo que não esteja no contexto mais perfeito da doutrina de Deus. Olha lá comigo, Romanos capítulo 2. Aqui Paulo,
ele vai citar uma ideia que Estevão ainda comenta lá em Atos, capítulo 17, se eu não me engano, onde vai ser dito o seguinte: Deus não leva em consideração tempo de ignorância, né? Aqui em Romanos 2, ele vai deixar claro isso. Paulo ele vai dizer, olha, leia comigo, a partir do verso 14, verso 14 de Romanos 2, ele vai dizer o seguinte, olha: quando, pois, os gentios, os estrangeiros, os não crentes, né, que não têm lei, procedem por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está dizendo? Mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, portanto, eles não têm uma lei a seguir, né? Não têm os mandamentos, as orientações de Deus, eles vão proceder em conformidade ou desconformidade daquilo que está inscrito no coração deles. E eles servem de lei para si mesmo. Vou traduzir aqui, tirando a parte teológica, filosófica da coisa, para você entender bem. Paulo ele basicamente está dizendo o seguinte: todos nós temos alguma intuição do que devemos ou não fazer, do que é certo ou errado. Mesmo sem você conhecer a palavra de Deus ou conhecer a Deus, você tem alguma intuição. Então, por exemplo, qualquer pessoa que seja psicologicamente típica, né, o que popularmente chama de normal, ela vai entender que matar é errado. Ela não precisa ler lá em Êxodo 20, mas ela naturalmente já vai entender socialmente que matar é errado. Ela vai entender que tirar alguma coisa de outra é errado, entende? Há elementos corretos que a pessoa ela vai entender naturalmente. E a partir daí, Paulo ele vai dizendo o seguinte: antes de você conhecer a lei de Deus, a vontade dele, você é julgado pela sinceridade de agir conforme aquilo que você naturalmente sabe que deve fazer ou não. E aí você serve de parâmetro para você mesmo. Porque se você vai contra a sua consciência, você está errado. Se você vai a favor da sua consciência, Deus, em sua misericórdia, não vai levar em conta aquilo que você não conhecia. Entende? Conseguiu entender e me acompanhar nessa ideia? Não quer dizer que certo e errado não exista. Existe. Aqui estamos falando da misericórdia de Deus. De te julgar com base naquilo que você conhece. Naquilo que você entende. E Deus só pode fazer isso porque Ele conhece teu coração. O que isso quer dizer? Em aspecto bem prático. Se você entende no seu coração que você não deveria estar fazendo algo e começa a fazer, você tem um problema. Porque se até mesmo o seu coração te acusa, e Deus o conhece, Deus ele vai te julgar à luz disso. Entende? Deus ele conhece o seu coração e por isso tanto haverá juízo nesse contexto quanto misericórdia também. Porque você é julgado por Deus à luz da sinceridade daquilo que você faz. O Deus conhecer o seu coração, portanto, ele vai em muitos caminhos. Inclusive na ideia de que você tem uma obrigação de cumprir aquilo que o seu coração diz. Isso quer dizer, então, que eu só preciso seguir o meu coração e pronto? Não. O texto bíblico ele vai te ensinar, sim, que enquanto você não conhece, você serve de lei para si mesmo. Mas você deveria conhecer. E a partir do momento que você conhece, que você busca conhecer, a lei de Deus ela começa a ser entregue a você para que você a obedeça. O restante de Romanos vai ensinando isso. Não para você buscar a salvação, não é o ponto que a gente está entrando, mas para você viver como alguém que está salvo. Ainda assim, isso não significa que você vai ser uma pessoa perfeita. Isso não significa que você vai conseguir cumprir tudo aquilo que Deus coloca para você cumprir. E não sou eu que estou falando. Vamos lá em Romanos capítulo 7.
Porque Paulo ele demonstra muito bem isso, e eu espero que com esse texto eu consiga explicar bem essa ideia, para você não sair daqui confuso. Lá em Romanos 7, nós vamos ver a partir do verso 15, Paulo ele demonstra essa ideia, considerando que Deus conhece o nosso coração, considerando que Deus olha para a sinceridade daquilo que você é. Paulo ele ensina o seguinte a partir do verso 15 de Romanos 7. Porque nem mesmo eu, Paulo falando, compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. O que Paulo está dizendo até agora? Eu não consigo, por vezes, entender o que eu faço, porque eu quero fazer o certo, só que eu não consigo fazer. E aí ele chega à conclusão e ensina, né, dizendo o seguinte, olha, quando eu não faço o certo que eu queria fazer, não sou eu que estou fazendo o errado, mas é aquela natureza minha que está me levando ao pecado, entende? É você ainda. Não pensa que há um outro ali te levando. Mas a ideia é que você está sendo forçado por uma natureza que pertence a você. E Paulo ele vai dizer, portanto, que há uma ação no ser humano de que, por vezes, ele faz coisa errada mesmo não querendo fazer. E nesse contexto, Deus ele vai olhar para o seu coração e a intenção que você tinha de fazer coisa errada ou não. E ele vai continuar dizendo, olha o verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha a conclusão de Paulo. Que triste sou eu, desventurado o homem que sou. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vou tentar traduzir a palavras mais práticas para você entender. Paulo ele trabalha que Deus conhece o seu coração, o meu coração. Ele conhece e entende as minhas intenções. E Deus, sabendo que eu e você temos uma natureza pecaminosa, a qual por vezes não conseguimos vencer e cometemos erros, Deus nesse momento olha para o seu coração e a sua intenção. E quando você tem a intenção de fazer o correto, mas em razão da natureza pecaminosa, você acaba errando, ainda assim a salvação é vinda em Cristo Jesus a você, pela misericórdia de Deus por conhecer o seu coração. Entende? Não estou falando de alguém que não está nem aí, que faz porque quer. Estou falando de alguém que quer fazer o certo, como Paulo fala. Na minha mente eu sou escravo da lei de Deus, sou servo de Deus, mas por vezes na prática acabo fazendo um monte de coisa errada. E aqui vem a graça do Senhor Jesus, que me salva pela minha vontade, pela minha busca de fazer o correto. Entende? Mas você percebe o quão diferente é essa ideia que Paulo está trazendo, de que Deus conhece o coração e por isso a graça dele pode cobrir, mesmo fazendo algo errado, o quão diferente isso é de simplesmente eu falar, Deus conhece o meu coração, então eu posso fazer o que eu quiser. Percebe a diferença? Paulo é enfático ao dizer, quando eu faço algo errado, eu erro mesmo. Paulo é claro ao dizer, eu quero fazer o que é bom. Eu busco fazer o que é certo. A minha mente está completamente alinhada à lei de Deus, minha mente é serva à lei de Deus, mesmo que por vezes eu não consiga fazer. Então Paulo sim vai dizer, Deus conhece o seu coração, e Deus vai te julgar com base na sinceridade do seu coração de buscar servi-lo, mesmo que por vezes você não consiga fazê-lo. Mas Paulo não vai dizer, Deus conhece seu coração, portanto não importa o que você faça, faça o que você quiser. Conseguiu entender comigo isso? Está bem claro? Se não tiver, tudo bem, irmãos. Pode falar que eu tento explicar. A ideia é entender.
Biblicamente, então, até agora, o que nós temos? A fala, Deus conhece meu coração, ela é verdade em alguns contextos. Primeiro, Deus conhece meu coração, portanto, não consigo fugir dele. Segundo, Deus conhece o meu coração, portanto, eu não consigo fingir algo que eu não sou. Não perante Deus, perante nós humanos, sim. E terceiro, Deus conhece meu coração. Por isso, Ele me julga, sim, pelas minhas ações, mas Ele me salva com base na misericórdia dEle, diante da minha sinceridade de fazer aquilo que é correto e de servir a Ele. Tudo bem até aqui? Vamos continuar entendendo. E aí a gente vai caminhando rumo ao fim. Quando nós falamos que Deus conhece o meu coração, precisamos entender, portanto, que não adianta apenas dizer que eu tenho fé. Porque essa fé, muito embora ela seja interna, ela vai se traduzir, por vezes, em ações práticas que, muito embora apareçam, por vezes, erros no meio delas, elas costumam estar alinhadas à vontade de Deus. Você deve, sim, mesmo entendendo que, por vezes, algo faz algo de errado, deve entender que, sim, o crente, ele se importa com o coração, mas o coração, ele transborda em ações. Ações que nem sempre são completamente corretas, porque nós erramos por vezes. Mas ações que buscam continuamente a uma correção conforme a lei de Deus. O que eu estou tentando dizer? Eu sei que é um tema um tanto complexo, por isso estou tentando ser o mais simples possível. Ao você dizer, Deus conhece o meu coração, entenda que aquilo que está aqui dentro transborda no externo, biblicamente falando. Por isso, embora você, por vezes, externamente faça algo errado e Deus conheça o coração e saiba que era uma outra intenção, no aspecto geral, e aqui eu uso uma fala de Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ler esse texto? Mateus, abre aí, para você entender esse ponto bem. Mateus capítulo 12. Jesus, ele deixa clara a ideia de que Deus conhece o seu coração. O que importa é realmente o que está nele. Mas o que está no seu coração vai ser transbordado em ações. Ali em Mateus 12, Jesus ele diz isso a partir do verso 33, ao dizer o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Consegue perceber? Jesus ele vai trazer a ideia, sim, de que, conforme a gente viu lá em Paulo, você vai ser julgado conforme a sua intenção e a luta por fazer o correto, e por vezes você comete erros. Mas no aspecto geral, as suas ações, as suas palavras vão refletir de forma concreta aquilo que está no teu coração. Então não se confunda com a ideia de que Deus conhece o meu coração, por isso não importa o que eu faço ou deixe de fazer. Que isso não faz sentido. A Bíblia, então, vai construindo uma ideia toda completa, dizendo o seguinte: sim, Deus conhece a sua intenção, conhece aquilo que está aqui dentro, mas há sim uma importância com que aquilo que está aqui dentro vai se concretizar externamente. Mesmo que por vezes você erre, e Deus ainda é misericordioso naquele erro, vendo sua intenção. Mas no aspecto geral, aquilo que está no seu coração vai sair. Por isso, Deus conhecer o seu coração não te inibe da responsabilidade de você olhar para aquilo que você faz também. Tiago, ele comenta isso, no capítulo 2 do seu livro, quando ele vai dizer como é que eu posso dizer que eu tenho fé se eu não pratico as obras de Deus? Como é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus se as minhas ações não são condizentes com aquilo que eu falo, com aquilo que eu professo sentir?
fico preocupado só de não conseguir fazê-los entender isso. Por isso, eu estou repetindo algumas vezes e quero repetir de novo, tentar sintetizar. A Bíblia fala assim que Deus conhece o teu coração. Por isso, na misericórdia de Deus, Ele conhece e sabe quando, mesmo tentando fazer o certo, você erra. E isso não te tira do céu, não tira a eternidade. Porque na graça e misericórdia de Deus, Ele te perdoa quando você faz algo errado, tentando fazer o certo, como Paulo orienta lá em Romanos 7. Mas você não pode usar isso como desculpa para dizer, eu estou vivendo uma vida toda errada, mas Deus conhece o meu coração. Porque do mesmo jeito que a Bíblia apresenta essa ideia, também apresenta, como o texto que lemos lá de Mateus 12, ou o texto de Tiago dizendo o seguinte, as suas ações vão ser reflexo do que há no teu coração. Entende? Às vezes o reflexo da parte pecaminosa que você está lutando contra. Mas às vezes reflexo de escolhas que você fez e que não condizem com a vontade de Deus. Portanto, ao entender que Deus conhece o nosso coração, não se pode trazer a ideia de que, portanto, eu não preciso fazer mais nada, ou não importa com o que eu faço ou deixo de fazer. Eu preciso entender que sim, os aspectos externos, eles são uma demonstração natural daquilo que internamente eu possuo. Mesmo que, às vezes, esses aspectos externos sejam um desvio do que eu queria ser. E estou lutando ainda contra. Conseguiu me acompanhar até aqui? Entendeu bem essa ideia? Vamos então para os pontos finais. E aqui nós conseguimos concluir com apenas mais 2 pontos que a Bíblia apresenta. Quando ela trata a ideia de que Deus conhece o meu coração. Embora a salvação ela aconteça a partir do aspecto interno seu, de como você, no seu coração, escolheu ser servo ou não de Deus. E isso vai se traduzir externamente. Mas a salvação acontece aqui, como eu disse lá a princípio. A igreja, o congregar, o coletivo, não tem como responsabilidade ou objetivo te salvar. Porque isso acontece aqui. E Deus conhece teu coração. Mas a Bíblia deixa clara a ideia de que um crente que foi salvo, ele congrega. E ele vive coletivamente, como igreja. Me cite um exemplo, se você pudesse, de um crente na Bíblia, que é descrito como crente, e que não se envolve coletivamente com a igreja de Deus. Nós não temos. Temos alguns impedidos, talvez por estarem presos ou o que for. Não podemos porque é algo tão natural na Bíblia, a gente entender a ideia de que crente, quando é crente, convertido, servo do Senhor, ele está como parte da igreja de Deus, da congregação do ajuntamento de crentes. É por isso que todas as vezes que Cristo ele orienta a igreja, ele orienta em aspecto coletivo. Se você olhar todas as cartas, por exemplo, que nós temos no Novo Testamento, você verá cartas sendo destinadas às igrejas. Quando você olha no Antigo Testamento, as profecias sendo apresentadas, são profecias apresentadas à igreja de Deus no Antigo Testamento, com as suas peculiaridades. É por isso que Cristo, por exemplo, quando ele vai trazer características do cristão, está lá em João 13, depois você pode ler, quando Jesus vai falar, olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, quando? Quando vocês se amarem. É no ato coletivo que a gente reconhece os discípulos de Jesus. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 25, que a demonstração da fé cristã, ela se dá no cuidado com o outro. Lá em Mateus 25, quando ele apresenta a ideia do juízo, ele vai dizer, olha, fique aqui do meu lado, porque vocês realmente são servos meus. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber. E aí pergunto, mas Senhor, quando que a gente fez isso? Quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. É na demonstração coletiva que você tem a demonstração dos servos de Deus. É por isso que Jesus ele se deu o trabalho, lá em Mateus também, de nos apresentar como nós temos que resolver nossos problemas quando a gente se relaciona.
Porque era a expectativa natural da Bíblia, é a expectativa natural, de que o crente, quando ele se converte, ele congrega, ele se reúne com seus irmãos. E aí Jesus, antecipando que traria problemas, essa convivência, porque somos seres humanos e fazemos besteira o tempo inteiro, ele ainda ensina como deve ser essa convivência. É por isso que todas as orientações que nós temos sobre a missão da igreja são orientações coletivas. Lá em Mateus 28, estou citando os textos, depois você pode pegar ali no vídeo, se você quiser, para poder rever esses textos todos. Lá em Mateus 28, quando Jesus fala no final do capítulo, vocês vão pregar, vão anunciar o meu reino, ele vai trazer todos os seus discípulos e vai dizer isso para eles no coletivo. Saiam para pregar. Ele não chama Pedro e fala, Pedro, vem cá, ó, prega aqui. Ele chama os seus discípulos, tornando outros discípulos também, continuando essa reunião. É por isso que nos atos que nós temos na Bíblia, do derramamento do Espírito de Deus e as ações sobrenaturais, nós temos sempre situações coletivas ali. Em Atos 1 e 2, os discípulos estão reunidos e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Em Atos 10, toda a família de Cornélio é reunida e o Espírito Santo é derramado sobre eles. E o mais interessante é que, após Atos 2, isso acontece sempre associado quando alguém que tem a autoridade da igreja, ou seja, quando o ajuntamento de membros reconhece que alguém pode representá-los, é a partir da imposição de mãos desse alguém ou de outros que o Espírito é entregue, por exemplo. Deus ele é conduzido pela ação da igreja no coletivo. É por isso que quando vemos na Bíblia, no todo, vemos sempre o crente estando coletivamente associado. A Bíblia vai trazer fortemente essa ideia quando Paulo, por exemplo, trabalha a ideia de dons. 1 Coríntios 12, por exemplo, Paulo dizendo que Deus deu dons a cada um dos seus filhos, dos seus servos, para servir a um fim proveitoso. Dons que em si são utilizados quando coletivamente os crentes estão reunidos. Quero te convidar a abrir o texto de Romanos, capítulo 12, onde isso também é deixado claro, e vai ser o último texto que nós vamos lendo, por conta do tempo. Lá em Romanos, capítulo 12, Paulo também vai trazer essa ideia. E aqui eu quero te convidar a ler alguns trechos, para que você entenda que, embora a igreja não tenha a função de salvar, não cabe à igreja, a salvação vai acontecer na relação entre você e Deus. Deus conhece o teu coração, então não dá para você fingir. Deus conhece o teu coração, então na misericórdia dele, ele vai saber quando você está tentando fazer o certo e faz o errado. Deus conhece o teu coração. E, portanto, a salvação vai acontecer aqui, você e Deus. Mas isso não significa que você não deva congregar ou estar junto com seus irmãos. Porque Deus conhece o seu coração e não precisa mais. Pelo contrário, biblicamente, em todo momento, vamos ver a ideia de que crente salvo se congrega. Crente salvo está junto como igreja. Depois leia o texto de Hebreus 10, por exemplo, onde Paulo claramente diz, não deixem de se congregar como alguns fazem. Não deixem. E é pelo contexto que nós conseguimos ver em Romanos 12. O último texto que nós vamos ler, fazer algumas outras reflexões e encerrarmos. Um texto em que Paulo vai trazer noções básicas de como nós devemos viver como igreja. E aqui eu já adianto o seguinte, quando eu falo congregar, quando eu falo participar como igreja, eu não estou falando assistir culto. Não estou falando você vir ver uma boa mensagem sendo pregada. Congregar é algo muito além disso, algo que vai ser descrito aqui. Então entenda, quando eu falo que crente salvo, ele congrega, ele se reúne com seus irmãos, não é para assistir culto. Também faz parte, é um pedacinho de nada disso. É algo maior que nós conseguimos ver aqui.
A partir do verso 1 de Romanos 12, Paulo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo resume os pontos que nós tratamos antes. A transformação, ela acontece na sua mente ou no seu coração, é verdade. Mas a partir disso, você vai moldando todo o seu corpo, todo o seu aspecto externo, até o ponto de oferecer a Deus um sacrifício vivo que é você mesmo, em seu culto racional a Ele. Portanto, Deus conhece o seu coração, mas esse coração, ele vai se expandir em aspectos externos, transformando você, para que você não se conforme a este mundo. Ele vai continuar no verso 3. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação sobre si mesmo, segundo a medida da fé que Deus partiu a cada um. Ele começa dizendo, e esse é um conceito que é comum na Bíblia: não pensa de você mais do que você deveria pensar. Vai continuar no verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha que frase interessante. Nós somos membros uns dos outros. Não há crente desgarrado. Pode até haver salvação para aquela pessoa se na sinceridade do coração dela, ela acredita que é aquele caminho, nós já tratamos isso. Só que o crente, quando ele está saudável, ele entende que ele faz parte de um corpo. Eu volto a dizer, não estou adentrando aqui na ideia de placas de igreja, embora a Bíblia deixe claro que existe uma verdadeira doutrina, há uma igreja melhor a você buscar. Não é o ponto que a gente está tratando, porque não teríamos tempo disso. Mas a ideia é, a partir do momento que você está salvo em Cristo Jesus, naturalmente você faz parte do corpo de Cristo, da igreja dele. Porque crente salvo, ele congrega. Somos membros, nós, uns dos outros. Não podemos viver desgarrados. Olha o verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, dons dados a serem praticados entre nós, segundo a graça que nos foi dada, não praticada entre nós para nosso benefício, né? Praticada entre nós para o benefício do mundo, para encontrar outras pessoas. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e por aí ele vai continuando. Olha o verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Olha o ponto, não é só a questão do coração. Deteste o mal, se apega ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefiro o outro. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes. Compartilhai, verso 13, as necessidades. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoais. E ele continua dando muitos indicativos de vida cristã que só são possíveis num viver coletivo, num viver entre membros. Volto a dizer, a igreja não é necessária para a tua salvação no sentido mais estrito da expressão, que a salvação acontece aqui, e a igreja não tem capacidade ou poder para te salvar. É Cristo Jesus no seu relacionamento com Ele. Mas a partir do momento que você foi salvo, a Bíblia deixa clara a ideia de que você é chamado a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja dele. E não é assistir culto. É utilizar seus dons na pregação do Evangelho. É você amar aos outros. É praticar a hospitalidade. É ajudar o irmão em necessidade. É realmente viver como igreja. Não uma igreja perfeita, porque isso não existe. O próprio Cristo já ensinou como a gente resolver nossos problemas. Então, se você está ou estiver um dia decepcionado com a igreja, entenda que não é novidade que a igreja faz besteiras.
Quer o exemplo de Paulo? Tudo bem que Paulo viveu uma vida péssima antes de se converter, mas Paulo foi rejeitado pela igreja no início do seu ministério. Mesmo depois de uma conversão sincera, está lá em Atos. Paulo sinceramente se converteu. Mas convenhamos, antes ele perseguia e matava cristãos. A igreja é humana, a igreja olha para Paulo e fica com medo. Não quer se relacionar com ele. Aí Paulo fala, não, eles não estão me aceitando, e Deus conhece meu coração, sabe que eu sou sincero, então eu vou viver por conta própria e pronto. Paulo faz isso? Não faça. Paulo vai dando o seu melhor e vivendo como igreja. E quando lá em Atos 15, Atos 13, depois 15, Paulo é chamado perante a igreja, Paulo vai reconhecendo que faz parte do corpo de Cristo. O mesmo Paulo que vai orientar essas questões. Rejeitado. E ele ainda assim não rejeita o corpo de Cristo, porque não faz sentido para o crente salvo não fazer parte do corpo de Cristo. E eu volto a dizer, não é fazer parte você vindo assistir culto. Talvez se você ainda está no processo de construção de cristianismo, conhecendo a fé, talvez seja o caminho inicial e está tudo bem. Falando depois que você já entendeu que é isso que você quer ser um servo de Deus, Deus ele quer que você viva como igreja, cuidando do necessitado, ajudando nas necessidades uns dos outros, amando uns aos outros, usando seus dons e talentos a serviço do reino de Deus e por aí vai. Até porque, quando a gente olha para a Bíblia, lá em Romanos 2, Paulo ele diz categoricamente, porque os ouvintes, os apenas ouvintes da palavra não serão justificados perante Deus. E lá em Tiago capítulo 2, Tiago fala claramente, você crer que há um único Deus? Interessante, até os demônios creem e estremecem. Só ouvir a palavra ou dizer que é crente não é cristianismo. Cristianismo envolve um compromisso com Deus em primeiro lugar, mas depois com o seu próximo, com a convivência como igreja. É por isso que a Bíblia trata a relação cristã como uma consequência lógica de você ser um crente converso, salvo por Cristo. É por isso que a Bíblia trata, por exemplo, o batismo como uma consequência lógica de você aceitar Jesus. Não sei se você já percebeu isso, leia todos os trechos de batismo na Bíblia, como em Atos 7, por exemplo, de Filipe e o etíope. Os textos são sempre assim. A Vanessa creu, ok, foi batizada. O Edinho conheceu a Jesus, ele aceitou e foi batizado. É uma consequência lógica na Bíblia, assim. Eu aceitei a Jesus e entendi, então eu declaro publicamente, depois eu faço parte do corpo de membros. Vou me esforçar e me dedicar ao serviço do Senhor. É uma consequência lógica. O fazer parte do corpo de membros, o se tornar discípulo de Cristo, o ser batizado, o viver essas outras coisas são consequências lógicas de ser crente de verdade, salvo em Cristo Jesus. Meu convite para você é o seguinte, querido. Lembre, igreja não serve ao propósito de te salvar, não foi criada para isso. A Bíblia deixa claro. Salvação é você conhecer que Cristo morreu por você, que Ele é o seu Senhor, você quer Ele como Senhor, não quer viver sua vida como rebelde. Aquele processo todo que a gente já explicou aqui, qualquer coisa, olha as aulas anteriores, ou a gente conversa e eu te explico melhor. A igreja não vai te proporcionar salvação, ela não presta, não serve para isso. E Deus sim conhece o seu coração, sabe se você é um sincero converso a Ele ou não. Por isso não dá para fingir, não dá para fugir dele, nem nada do tipo. Por isso sim, Deus vai te olhar com a sinceridade do seu coração e na misericórdia dele vai te julgar a partir da sinceridade do seu coração, do seu conhecimento e por aí vai. Tudo isso é muito verdade. Mas não muda o fato de que Deus conhecer o seu coração não significa que o seu coração não deva transbordar em questões externas. Porque como Jesus fala, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Você vive aquilo que você crê, naturalmente. Então mesmo que por vezes você cometa erros, o crente ele vai viver na maior parte da sua vida em conformidade com aquilo que Deus espera dele. Ou ele vai estar buscando fazer isso.
Mesmo que por vezes você cometa erros no seu convívio, o crente naturalmente vai congregar como igreja. É automático na Bíblia. Quando você aceitar Jesus, naturalmente você vai ser batizado. E Deus vai colocar essa vontade no seu coração. Porque também é uma decisão sua, ninguém tem que te forçar isso, não. Mas é um processo natural de querer se relacionar com Deus. Fazer parte da igreja dele. Não para alcançar salvação, mas porque faz parte do processo. E eu volto a dizer, congregar não é ver culto. É só um pedacinho isso daí, é a parte que você se beneficia por conhecer um pouco mais. Congregar é se comprometer com Deus, no serviço ao outro e no serviço a Ele. É lógico que a gente vai se chatear às vezes na igreja. Até porque nós não somos perfeitos, ninguém é. Mas você ser machucado na igreja por vezes, o que não está certo de forma alguma, mas isso não muda o fato de que você tem que congregar. É por isso que Jesus ensinou como resolver os problemas. Imagina se Cristo, depois de ter sido rejeitado em tantas cidades quanto foi, ele dizer, não, então esquece, não quero mais me relacionar com vocês e pronto. Imagina se Paulo, depois de ter sido rejeitado, falasse, então deixa para lá. Não posso te dizer que a igreja vai ser perfeita, porque nunca foi, nem no período bíblico, e nunca vai ser. Mas posso te garantir que, como crente, você é convidado a congregar, a resolver os problemas com os irmãos, a servir conforme os seus talentos e dons, até que Cristo venha. Que Deus te abençoe e até essa certeza no coração, se você já congrega, se você ainda não congrega, se ainda está no processo de conhecer o cristianismo, é o seu processo, está tudo bem, vai ter todo o passo a passo, normal. Mas se você já conheceu a Cristo, já o aceitou, escolha fazer parte da igreja de Deus. Volto a dizer, não estou falando aqui agora da placa. Há uma doutrina correta a se viver, a Bíblia ensina isso. Pesquise, procure essa doutrina correta e aí quando você encontrar, faça parte, congregando de fato. Porque isso é o esperado de todo crente que está salvo.